Capítulo 1 – A descoberta. A noite envolvia a cidade em um manto de escuridão, iluminada apenas pela pálida luz da lua. O cemitério, enraizado nas lendas e mistérios daquela pequena localidade, parecia mais imponente do que nunca sob o manto estrelado do céu. Lucas, um jovem destemido de olhos curiosos, sentiu-se atraído pelo desconhecido e decidiu desvendar os segredos guardados entre as lápides sombrias. Os portões de ferro, enferrujados pelo tempo e esquecidos pelo cuidado humano, rangeram lenta e sinistramente quando ele os empurrou. O som ecoou pela noite como um presságio, mas Lucas, impulsionado por uma mistura de coragem e curiosidade, continuou adiante. A grama, alta e orvalhada, sussurrava melodias inaudíveis enquanto seus pés tocavam o solo sagrado. As lápides, algumas eretas como sentinelas de um passado esquecido, outras inclinadas como se curvassem diante de memórias mais pesadas, cercavam-no como testemunhas silenciosas da passagem do tempo. O ar estava impregnado de um aroma acre, misturado com a doçura mofada de flores deixadas em homenagem aos que partiram. Lucas, guiado apenas pela luz trêmula de uma lanterna, vagou entre os túmulos, lendo inscrições desbotadas e imaginando as histórias por trás de cada nome gravado em pedra. Conforme se aprofundava no cemitério, a atmosfera tornava-se mais densa. O vento, que antes era apenas um sussurro distante, ganhava força, fazendo as folhas secas dançarem em uma dança macabra ao redor dele. Em algum lugar, um corvo soltou um grito agudo, ecoando como um presságio de desgraça. Foi quando Lucas chegou ao centro do cemitério, onde um mausoléu decrépito erguia-se como um monumento à decadência. As paredes, cobertas de musgo e marcadas pelas garras do tempo, pareciam conter segredos escondidos há séculos. A porta, hesitante em sua resistência enfraquecida, rangeu ao menor toque. Ao adentrar o mausoléu, Lucas sentiu uma mudança na temperatura. O ar tornou-se mais frio, como se a própria morte pairasse sobre o ambiente. Sua lanterna iluminou fotografias desbotadas e objetos empoeirados que contavam histórias de vidas que um dia foram vividas com intensidade. Mas algo chamou sua atenção entre as relíquias esquecidas, uma série de retratos com uma figura recorrente. Um homem de olhar vazio, cuja presença parecia atravessar o véu entre a vida e a morte. Intrigado, Lucas percebeu que as datas de morte dessas pessoas coincidiam, formando uma teia macabra que conectava as suas histórias. A inquietude o envolveu enquanto seus olhos se fixavam nessas imagens assombradas. No silêncio do mausoléu, ele começou a sentir a presença de algo além da compreensão humana. Uma força desconhecida parecia sussurrar, provocando arrepios na espinha de Lucas e alertando-o para o fato de que seu mergulho nas profundezas do cemitério estava apenas começando. Capítulo 2 – As sombras do passado. O mausoléu erguia-se imponente no centro do cemitério, como um relicário silencioso guardando segredos sombrios. A luz pálida da lua filtrava-se através das árvores antigas, pintando a fachada desgastada do edifício com sombras dançantes. A porta rangeu ao menor toque de Lucas, ecoando como um lamento esquecido. Ao adentrar o mausoléu, o ar tornou-se mais denso, impregnado com o cheiro de mofo e mistério. A lanterna de Lucas iluminou um interior esquecido pelo tempo, onde as sombras pareciam ganhar vida própria. Fotografias antigas adornavam as paredes, retratos enegrecidos pelo tempo, mas suas figuras pareciam olhar fixamente para o intruso. Entre os retratos, um padrão macabro emergiu, um homem de semblante vazio, presente em várias fotografias. Seus olhos, sem vida, acompanhavam Lucas por onde ele passava.
Intrigado e incomodado, ele observou as datas de morte dessas figuras repetidas, formando uma sequência sobrenatural que transcendia décadas. A atmosfera parecia densificar-se, como se as paredes do mausoléu estivessem prestes a revelar seus segredos mais sombrios. Cautelosamente, Lucas continuou sua exploração, chegando ao fundo do mausoléu, onde uma sensação de presença antiga o envolveu. Uma parede secreta revelou-se ao toque hesitante de Lucas. Ao abri-la, deparou-se com uma escadaria de pedra que se afundava nas entranhas da terra. Cada degrau parecia ecoar com suspiros soturnos, enquanto Lucas descia rumo ao desconhecido. No final da escadaria, uma sala sepulcral revelou-se. Velas tremulavam como testemunhas silenciosas, iluminando inscrições estranhas nas paredes desgastadas. Ao centro, um livro antigo estava aberto, suas páginas amareladas sussurrando palavras há muito esquecidas. Era como se a sala estivesse viva, pulsando com uma energia ancestral. Lucas, fascinado e amedrontado, aproximou-se do livro. As palavras pareciam dançar diante de seus olhos, chamando-o para um pacto macabro. Ele lia compulsivamente, envolto em uma narrativa que transcendia o tempo. Uma presença sinistra se erguia, pairando no ar, e Lucas sentiu o toque gélido de mãos invisíveis sobre seus ombros. O jovem, incapaz de resistir, continuou a ler. Cada palavra pronunciada alimentava a força obscura que se agitava ao seu redor. A sala estremeceu, e sombras dançaram freneticamente nas paredes. Era como se as almas aprisionadas há muito tempo estivessem prestes a se libertar. Uma sensação de inevitabilidade envolveu Lucas enquanto ele desencadeava uma maldição que assombraria não só o cemitério, mas sua própria existência. O mausoléu, antes silencioso, agora ecoava com o lamento das almas despertadas. Capítulo 3 – O chamado. A porta secreta rangeu suavemente ao ser aberta, revelando uma escadaria íngreme que se afundava nas entranhas da terra. As paredes úmidas pareciam transpirar uma atmosfera carregada de mistério, enquanto Lucas, guiado por uma curiosidade sombria, desceu cada degrau com hesitação. A luz da lanterna dançava nas paredes escuras, destacando antigas inscrições que pareciam pulsar com uma energia antiga. O ar tornou-se mais denso a cada passo, como se o próprio cemitério guardasse segredos profundos, enterrados sob camadas de terra e esquecimento. Ao alcançar o fim da escadaria, Lucas deparou-se com uma sala oculta, envolta em sombras densas. Velas dispostas em candelabros antigos lançavam luzes trêmulas, criando padrões sinistros nas paredes de pedra. No centro da sala, um livro encadernado em couro negro repousava sobre um pedestal, como se aguardasse séculos para ser descoberto. A curiosidade de Lucas transformou-se em uma compulsão incontrolável. Ele estendeu a mão trêmula em direção ao livro, sentindo uma estranha vibração emanando dele. Ao abrir as páginas antigas, runas escuras ganharam vida, dançando à luz da lanterna como sombras dançantes. As palavras escritas eram um convite e uma maldição. Lucas, incapaz de resistir à força sobrenatural que o envolvia, começou a ler em voz baixa. As palavras ecoaram na sala, entrelaçando-se com o murmúrio do vento que parecia penetrar pelas frestas invisíveis. O ambiente tornou-se tenso. A temperatura despencou, e o som de suspiros ecoou pelas paredes de pedra. O livro, agora emanações sombrias dançando ao seu redor, revelava a história de almas perdidas, aprisionadas por uma maldição que clamava por libertação. Lucas, preso entre o fascínio e o medo crescente, tentou fechar o livro, mas suas mãos tremiam.
À medida que as palavras ecoavam em sua mente, uma presença maligna se materializou na sala. Sombras se agitaram como serpentes famintas, e os murmúrios cresceram em intensidade, tornando-se gritos angustiantes de almas esquecidas. Nesse momento, Lucas compreendeu a gravidade do que desencadeou. A maldição há muito represada rompeu suas correntes, liberando uma força que não poderia ser contida. O cemitério, uma vez silencioso, agora estremecia com a agonia das almas despertadas. O jovem, envolto na escuridão que ele mesmo invocara, enfrentaria as consequências de seu chamado sombrio enquanto as sombras dançavam ao seu redor, famintas por vingança. Capítulo 4 – A maldição desperta. O silêncio no mausoléu era quase palpável quando Lucas, aterrorizado, fitou as inscrições enigmáticas nas paredes. O ambiente tornou-se eletricamente carregado, como se o próprio ar estivesse imbuído de uma energia sinistra. As velas tremulavam, e a luz dançava nas sombras, criando formas grotescas que pareciam se mover por conta própria. À medida que as palavras proibidas ecoavam na sala, um arrepio percorreu a espinha de Lucas. O livro antigo à sua frente parecia pulsar com uma energia obscura, e as páginas se agitavam como se respirassem vida. Ele, por um instante, hesitou, ciente do perigo que se desenrolava diante de seus olhos. Então, uma voz sussurrante, vinda de além das sombras, começou a ecoar no recinto. Palavras indistintas e guturais dançavam no ar, envolvendo Lucas em um redemoinho de sons desconcertantes. Círculos de luz e sombra dançavam ao seu redor, criando uma atmosfera surreal. O ambiente parecia distorcer-se, as dimensões da sala se desfaziam, e Lucas sentiu-se suspenso entre o mundo real e o sobrenatural. O ar estava carregado de uma eletricidade desconhecida, e a temperatura caiu abruptamente, fazendo a respiração de Lucas formar pequenas nuvens de vapor. Foi então que as sombras nas paredes ganharam vida. Formas escuras se desprendiam, contorcendo-se e contornando as inscrições místicas. Espíritos agitados se erguiam das sepulturas, seus gemidos ecoando como um lamento melancólico. Olhos vazios fixavam-se em Lucas, transmitindo uma angústia indescritível. O livro antigo, por sua vez, começou a fechar-se lentamente, como se rejeitasse a intrusão de luz. As palavras malditas, no entanto, persistiam no ar, flutuando como uma neblina maligna. A sala, agora imersa em um silêncio macabro, aguardava o desenrolar da maldição liberada. Lucas, paralisado pelo horror, testemunhou as sombras convergindo para o centro da sala, formando uma figura espectral. Era como se a própria escuridão tivesse ganhado uma forma tangível, uma presença que transcendia a compreensão humana. A maldição, agora desperta, emanava uma sensação de desespero que pairava no ar. O cemitério, antes silencioso e calmo, estava agora vivo com a energia aterradora da maldição libertada. Lucas, tomado pelo peso de sua própria curiosidade imprudente, percebeu que agora enfrentava uma batalha contra forças além de sua compreensão. O que estava destinado a ser uma exploração inocente transformará-se em um pesadelo sobrenatural do qual não havia escapatória fácil. Capítulo 5 – A luta pela sobrevivência. O ar estava impregnado com uma tensão palpável, como se cada sombra que dançava entre as lápides estivesse ciente da presença intrusa. Lucas, respirando com dificuldade, podia sentir o peso do olhar das almas perturbadas sobre ele. Cada passo parecia ecoar como um bater de tambores, revelando sua presença aos seres que despertou.
As velhas árvores espalhavam seus galhos retorcidos sobre o caminho, lançando sombras grotescas que dançavam em resposta à luz da lanterna de Lucas. O mausoléu, agora um portal para o sobrenatural, parecia pulsar com uma energia sombria. O som de gemidos ecoava pelos corredores, uma lamentação constante que acompanhava os passos do jovem explorador. Lucas avançava com cautela, a lanterna iluminando o caminho irregular. As sombras pareciam se mover, dançando conforme ele se aproximava. Sussurros ininteligíveis preenchiam o ar, criando uma sinfonia dissonante que reverberava pelos ossos do jovem aventureiro. Cada vez que virava uma esquina, uma nova visão assustadora o aguardava. O frio era implacável. Uma névoa gélida serpenteava entre as lápides, fazendo com que a respiração de Lucas se condensasse no ar. Seus passos ecoavam em meio ao silêncio sobrenatural, interrompidos apenas pelos murmúrios dos espíritos indignados. O medo, como um veneno, começava a infiltrar-se em sua mente. Ao chegar ao coração do cemitério, Lucas deparou-se com uma cena macabra. As sombras, agora materializadas em formas etéreas, dançavam ao redor de um círculo desenhado no chão. No centro, uma figura espectral erguia as mãos, invocando uma energia sinistra. Era a personificação da maldição, uma entidade que se alimentava do medo e da angústia que permeavam o ar. Determinado, Lucas tentou retroceder, mas as sombras se uniram, formando uma barreira intransponível. A entidade, percebendo sua presença, dirigiu seu olhar vazio em direção ao intruso. O solo tremia sob seus pés enquanto as almas perturbadas se voltavam contra ele. A lanterna de Lucas vacilou por um momento, mas ele se recusou a ser dominado pelo terror. Com uma determinação feroz, começou a recitar palavras que havia encontrado no livro proibido. Cada sílaba era um desafio lançado à entidade, uma tentativa desesperada de reverter o feitiço que desencadeou. O cemitério tornou-se um campo de batalha entre a luz trêmula da lanterna e as sombras vorazes que avançavam. O ar pulsava com uma energia antagônica, uma batalha entre o sobrenatural e a coragem humana. As lápides, testemunhas silenciosas da luta, pareciam vibrar com uma energia ancestral. À medida que as palavras sagradas deixavam os lábios de Lucas, a entidade começou a tremer. As sombras recuaram lentamente, como se temessem a luz que ele trazia consigo. O jovem, exausto mas triunfante, continuou a recitar as palavras antigas até que a entidade, enfraquecida, desapareceu numa espiral de fumaça escura. O silêncio voltou ao cemitério, apenas o som distante do vento entre as árvores permanecia. As sombras recuaram, as almas perturbadas finalmente encontraram paz. Lucas, exausto e marcado pela experiência, saiu do cemitério, à luz do amanhecer anunciando o fim da noite aterrorizante. O cemitério, agora calmo e sereno, guardava segredos profundos e antigas lamentações. Lucas, ao se afastar dos portões, sabia que a história daquela noite assombrada permaneceria enterrada nas sombras, uma lembrança de sua jornada pelas fronteiras do sobrenatural.